Olá, irmãos, boa noite. Vamos estar orando assim pela vida dos irmãos, né, que estão enfermos. Hoje nós temos a irmã Ana, o irmão Ricardo, aqueles que já se recuperaram, graças a Deus, mas tem a mãe da irmã Camila, a mãe de Robert, né, que está em dificuldade. Vamos estar orando por ela também, dona Lúcia, né, para que Deus possa assim, entrar com a providência de acordo à vontade dele e que tudo venha a ser para a glória do nome dele, ok? Vamos orar também pela nossa Assembleia, Assembleia da Comunhão. Então vamos estar assim, fazendo tudo para a glória do nome do nosso Deus. Meus irmãos, nós estamos vendo aí a questão desse toque de recolher. Não é oficial ainda, mas nós provavelmente, quinta-feira, o nosso culto vai ser online, né? Então nós estamos vendo com a diretoria ainda, mas creio que mais tarde até amanhã, meio-dia, vai sair, a gente vai dar o ok, como é que se vai continuar sendo presencial mesmo, se vamos voltar, essa questão está online, porque vamos ter só até as 19h30, mais ou menos, para a gente estar circulando, né? Então, se a gente for fazer o culto, no templo vai ter que acabar no mais tardar 19h30, 35, para que os irmãos tenham tempo de retornar para casa. Então, mas estejam orando. E até amanhã, com a permissão do Senhor, nós daremos as informações necessárias através do nosso grupo da igreja, ok? Mas não esqueça de estarmos orando por essas questões também. E também orando pelos profissionais da saúde, né? Agora, com certeza, eles estão super carregados, então precisa mesmo das nossas orações. Meus irmãos, essa noite nós queremos meditar no Salmos de número 12. O Salmos de número 12, nós vamos ler ele até o versículo 5. Depois a gente vai ler alguns outros versículos, mas vamos ler só até o versículo 5. E o Salmo 12, versículos de 1 a 5, diz o seguinte: Salva-nos, Senhor, pois falta homens piedosos. São poucos fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e corações fingidos. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Porei em segurança quem por ela suspirar. Amém? Deus aplica a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, meu Deus, por esse momento estarmos aqui, ó Deus. E agora, o Pai, nessa meditação, nos ajuda, Pai, a cada dia a entender e compreender, ó Pai, os ensinamentos da mesma, para estarmos assim, ó Deus, sendo moldados de acordo com a tua vontade. Meu Deus, também queremos te apresentar a vida de Lúcia, a mãe de Camila e de Robert, que o Senhor tenha misericórdia dela, Deus, e coloca a tua mão poderosa sobre ela, Pai, usando esses medicamentos, potencializando, também, ó Deus, usando os profissionais de saúde, que eles possam ter sabedoria, Pai, em administrar o que for necessário para que ela venha se recuperar, Senhor. Se é do teu agrado, se é do teu querer, meu Deus, nós te suplicamos, ó Pai, que o Senhor permita que ela volte, ela vai se recuperar e voltar ao seio da família. Também te suplicamos tuas ricas bênçãos sobre a vida da irmã Ana, do irmão Ricardo, hoje se encontram em isolamento, mas que o Senhor esteja assim com a tua mão poderosa sobre eles, ó Pai, e os medicamentos dos quais eles têm feito uso, que venha assim estar contendo essa enfermidade, Senhor. Ajuda, Pai, capacita e dá, ó Deus, assim, a recuperação de vida para que em breve eles estejam conosco, louvando, adorando o Senhor na beleza da tua santidade. Também te suplicamos pela vida dos médicos, ó Deus, dos profissionais que estão trabalhando, que você esteja assim, guardando a cada um. Muito obrigado, meu Deus, por tudo, e com essa meditação em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, nós temos o Salmo de número 12, ele é um salmo que é uma oração de Davi, Davi, um homem sábio, que tinha o coração segundo o coração de Deus, e nós podemos ver o sentido da oração de Davi aqui nesse salmo, né? Nós podemos ver que no versículo 1, né, ele nos apresenta um pedido e um problema. O salmista, quando ele escreve o Salmos 12, o versículo 1,
ele primeiro ele faz um pedido a Deus, que ele salva no Senhor. Salva no Senhor. Então, ele está colocando, ele está fazendo um pedido. Ele está numa dificuldade e ele quer um livramento. Ou seja, salva, ou seja, quer um livramento. E aí, em seguida, ele agora apresenta um problema. Que diz, falta homens piedosos. São poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Então, olha como Davi, ele se direciona a Deus na sua oração. Como ele se coloca diante de Deus. Ou seja, se nós observarmos direitinho, quando ele diz, salva no Senhor. Salva no Senhor. E no término ele diz, são poucos os fiéis. Então ele não está só clamando por ele, mas pelos fiéis. Primeiro ponto. Segundo, ele vai dizer o quê? Faltam homens piedosos. Ou seja, a multidão não são pessoas que não têm temor no coração. São pessoas terríveis, mas ele clama a Deus, salva no Senhor, e são poucos piedosos. As pessoas piedosas, elas são poucas, elas não são muitas, são poucos. O povo, o ímpio, o povo que não quer nada com o Senhor, eles são pessoas que têm assim, seu coração mais duro. Então, o problema que ele vai apresentar a Deus, ele apresenta de uma forma bem contundente, bem firme, né? Se nós olharmos, aí ele continua o versículo 5, Davi, ele vai dando detalhes do problema como realmente era. Ele não só apresenta no final do versículo primeiro o problema, mas como ele vai dando detalhes, né? Que ele diz, cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e corações fingidos. Então, o problema era sério no meio do povo, o qual Davi está ali clamando ao Senhor por uma providência para que aquele povo possa tomar uma direção diferente, ou então Deus, se eles não se arrependerem, Deus desse um jeito de livrar os fiéis da perversidade daquele povo, né? Então, você vê que ele vai falando, apresentando passo a passo qual é o problema e como realmente o problema se desenvolve. Mas o versículo 3, nós já vamos ver Davi fazendo o quê? Davi, pela fé, já vê Deus agindo. O versículo 3, Davi já vê Deus agindo naquela causa, naquela questão, porque ele vai dizer o seguinte no versículo 3, o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. O Senhor cortará. É o Senhor que vai cortar. Ou seja, Davi, ele só estava realmente apresentando, deixando para que Deus resolva. Isso é algo interessante para a gente observar, né? Os grandes homens, as grandes batalhas que eles venceram na oração, eles sempre se posicionam assim. Nós temos o caso de Moisés, em muitas situações que ele se achou em aperto, que ele clamou a Deus, ele não agiu, ele ficou literalmente parado. Temos a questão de Neemias, quando ele viu problemas lá em Jerusalém ao retorno, e toda aquela problemática, todos os inimigos se levantaram contra ele, antes de ele agir, ele deixou Deus agir primeiro. Então, quando Deus agiu, então Neemias, aí sim, aí ele agiu. Ou seja, primeiro ele orou, apresentou o problema a Deus, e também, então são exemplos de pessoas que estão orando. Esdras capítulo 10, quando ele acabou de chegar com o povo, que vieram e fizeram a denúncia a ele, que tinha gente casada com pessoas que não eram do povo, ele ora a Deus, o povo vem se juntar a ele, e se levanta o sujeito no meio daquele povo, e chega e chama ele, olha Esdras. Ou seja, enquanto o Esdras orava, está tudo quieto. Quando o Esdras parou de orar, então, capítulo 10, pode ler lá que você vai ver. Aí chega o sujeito lá e fala, só a ti é responsabilidade, só a você pertence esse negócio. Só a ti pertence esse negócio. Então age, e Esdras agiu. Entendeu? Então, enfim, quando nós vamos a Deus em oração,
crendo, confiando, apresentando, deixando Deus agir. E quando for hora da gente agir realmente com firmeza, então tudo vai se resolver, tudo vai ser realmente maravilhosamente bem. Então Davi, ele já começa a ver Deus agir pela fé. Versículo 5, Deus responde a Davi, nós já vamos achando no versículo 5 Deus respondendo, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, porém em segurança quem por ela suplica. Ou seja, quem está suplicando por segurança, esse vai ter a segurança devida. Então o que Davi está colocando, e pela fé ele vê Deus agindo, né? E aí quando nós vamos lá para o versículo 6 e 7, aí nós vamos encontrar o que? Davi, ele se alegrando, né? Elogia a palavra de Deus, ele realmente exalta o Senhor. Versículo 6 e 7, quando ele diz, né, o seguinte: as palavras do Senhor são puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, ó Senhor, desta geração os livrará para sempre. Então, ele agora já reafirma sua fé, elogia o poder de Deus, se alegra com o poder de Deus e agradece o poder de Deus. Isso é uma oração. Então, vendo essa questão da oração de Davi, e tendo ela como modelo, então, a nossa oração, como é que ela tem sido nos dias atuais? Como é que nós temos orado, como é que nós temos apresentado os nossos problemas a Deus? Davi aqui está dando um exemplo, ele está dando aqui um parecer como nós devemos nos comportar diante de Deus quando estivermos em oração. Quando estivermos em oração. Em primeiro lugar, nós podemos ver, irmãos, que nós não podemos deixar de esclarecer os problemas. Os nossos problemas a Deus não podemos deixar de esclarecer. Temos que falar, como ele falou no versículo 5, né? No versículo 1. Salva-nos, Senhor. Falta homens piedosos, são poucos os fiéis. Se você pegar a forma como ele se expressa e ver a forma como nós devemos nos expressar diante de Deus, quando estamos em dificuldade, em apuro, quando estamos em necessidade de alguma coisa e queremos receber a resposta de Deus, nós temos que ver e fazer uma análise e ver se realmente nós estamos colocando dessa forma como ele coloca. Da forma como Davi coloca diante de Deus a oração. Como é que tem sido a sua posição diante de Deus, a minha posição? Nós temos que ver isso. E aí, muitas vezes, nós ficamos reclamando de um e de outro, querendo que desse um super-homem no meio próximo de nós, do nosso lado, e vem resolver o problema da gente. E nós, na verdade, precisamos só, muitas vezes, de aquebrantamento, precisamos o quê? De transformação diante de Deus. Para poder, sim, o poder de Deus, a autoridade de Deus, ela entrar em ação, e aí sim nós podemos ser vitoriosos naquilo que nós estamos buscando, almejando. Então, nós precisamos ter essa posição. Não podemos deixar de esclarecer os problemas. Senhor, eu sou assim. Senhor, eu tenho isso. Senhor, eu sofro isso. Eu estou sofrendo isso. O que é isso? Qualquer coisa que você se sente ofendido, que você está se sentindo oprimido, você está se sentindo prejudicado. Pode ser o seu trabalho, pode ser na igreja, pode ser na sua vizinhança, pode ser na sua família, ou seja, pode ser em qualquer lugar, mas nós precisamos o quê? Estar assim, nessa posição de Davi. Senhor, salva-me, porque são poucos os fiéis. Então, nós não podemos deixar de esclarecer os problemas a Deus, como eles estão acontecendo. Lógico que Deus sabe, não estou aqui querendo dizer que Deus não sabe. Deus conhece e sabe, mas Ele quer ver a minha e a sua fidelidade de palavras, de ações. Preste atenção nisso, irmãos. As nossas ações, a nossa fidelidade em agir, a nossa fidelidade em falar. Então é isso que Deus quer ver no meu e no seu coração. Muitas vezes nós achamos, não, porque cheguei lá e já falei, não. Você falou da boca para fora, você falou com o coração travado, e Deus não vai ouvir essa oração, infelizmente, com certeza não. Mas se você chegar lá com o coração fiel a Deus, com o coração quebrantado, não porque eu ou você seja mais bonito ou mais feio, mas porque Deus quer
a gente com o coração aquebrantado diante dele. Então não podemos deixar. Segundo lugar, nós podemos ver, irmãos, também como Davi colocou, e como nós estamos vendo essa questão, nós não podemos esquecer que mesmo que esse problema seja eu ou seja você. Muitas vezes nós chegamos lá diante de Deus e falamos só apontando o dedo para lá. E nunca fazemos uma autoanálise de nós mesmos. Ou seja, não fazemos um exame de consciência. E aí agora onde está o grande problema. Por falta de exame de consciência, muitas vezes a gente só consegue enxergar o problema nos outros e muitas vezes o problema sou eu, é você mesmo. Ou seja, está acontecendo tal coisa, tal situação na sua vida por causa de você mesmo, você próprio. Exemplo, você pisou no espinho, quer andar sem sentir dor, mas não arranca o espinho do seu pé. Eu não quero sentir dor e não quero pisar, não quero andar mancando, não quero andar firme, mas não vou tirar esse espinho daí, vou deixar ele aí. Então, essa questão, muitas vezes, eu torci na pedra de tropeço na vida do meu irmão, do meu vizinho, do meu parente, enfim, do meu colega de trabalho, e só vejo o problema dele, não vejo em mim. E não sou fiel nesse momento. Aí é onde entra a questão da fidelidade do meu e do seu coração. Então, esse problema pode ser eu, pode ser você. E nós estamos dizendo que é o outro. Então, irmãos, é essa que Davi faz. O versículo 2 nos ajuda a entender isso, né? Quer dizer, cada um, ou seja, Davi na sua oração, cada um fala com falsidade ao seu próximo. Fala com lábios lisonjeiros, de coração e coração fingido. Então, é essa a questão. Um coração fingido diante de Deus, um lábio lisonjeiro, vai orar e não vai chegar a lugar nenhum, porque o coração está fingido. Eu estou amando meu irmão, eu quero o Senhor que abençoe ele. Mentira, não está amando o irmão coisa nenhuma. E aí, como é que vai ser? Como é que vai ser essa oração respondida? Então, por isso nós temos que dizer, Senhor, eu estou com o coração travado, estou com o coração amargurado, abre o meu coração. Primeiro você ora por você, nós temos que orar por nós. Numa situação dessa, é claro, né? Deixar bem claro isso, né? Numa situação de dificuldade assim, nós temos que primeiro clamar a Deus para que Ele possa mudar o nosso ser, o nosso modo de agir. E a gente se esforçar, porque se você só orar, Senhor, me ajuda eu entender fulano de tal, e toda hora que você encontrar o fulano de tal, você nunca tentar querer se relacionar com ele, você não vai também obter a bênção de Deus. Então nós precisamos estar nessa questão, sabendo que o nosso coração ele não pode ser um coração lisonjeiro diante de Deus. Porque se nós tivermos esse coração assim, nós vamos estar realmente em dificuldade e Deus nunca vai nos ajudar, Deus nunca vai nos socorrer. Deus nunca vai nos dar essa alegria de se libertar desses problemas. Né? E também nós podemos ver, irmãos, nós precisamos nós precisamos abrir o coração mesmo, o coração diante de Deus. Se a gente não abrir o coração para que essas questões venham a sair, abrir o coração com fé, porque não só basta abrir o coração, mas precisa ter fé também, acreditar que Deus vai agir, acreditar que Deus vai estar entrando em ação e esperando Ele agir. Para chegar a sua hora de agir, você agir. Lembra da questão de Neemias? Lembra da questão de Esdras? Que eu citei agora há pouco, algumas questões também, alguns momentos de Moisés, quando o povo se levantava contra ele, e Deus chegava lá e dizia, não, se acalma aí. Deus ia lá, entrar com a providência, e depois, e agora vai e age. E ele ia agir e dava tudo certo. Você entendeu? Então nós precisamos estar com o coração realmente aberto. O versículo 3, quando Davi ele expõe a sua oração, o versículo 3 vai dizer assim, o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Então Davi aqui ele já faz uma afirmação, o Senhor cortará. Então, cortará, isso se eu não estou enganado, é um verbo no futuro, né? O Senhor cortará. Então, não vai ser agora, mas amanhã vai acontecer tal coisa, que o Senhor vai cortar a língua
essas línguas, você vai fazer isso, vai ser aquilo. Ou seja, aqui Davi ele já está falando com o coração aquebrantado, o coração aberto, com fé, com confiança, e sabendo que Deus vai agir no tempo oportuno. Deus vai agir no tempo certo, Deus vai agir na hora certa. Deus não vai agir antes da hora. E ele também, podemos ver também uma outra questão aqui, que ele está apto e pronto a esperar o agir de Deus. É uma coisa também que muitas vezes atrapalha a gente. Nós não esperamos o agir de Deus, ou seja, nós queremos que Deus venha agir no nosso tempo e não no tempo dele. E por termos pressa, às vezes Deus queria agir amanhã, mas vai deixar para depois da manhã ou para a semana que vem. Exemplos, né? Nós estamos dando assim, entendeu? Davi disse, o Senhor cortará. Então, amanhã, no sentido figurado, Deus vai agir. Eu já estou vendo, pela fé eu já estou vendo Deus agindo e resolvendo o problema. Ou seja, os infiéis, as línguas lisonjeiras, os corações mentirosos vão ser cortados. Então, posso fazer como fez Salmos de número 6, né? Deitar e dormir. Deitar e dormir tranquilo, porque amanhã vai vir a providência divina. Amanhã vai vir a providência divina. Agora, se Davi ficasse, não, Senhor, eu quero agora, amanhã não. Não, então só vai daqui um mês, um ano, 10 anos. Então precisamos realmente buscar entender a palavra de Deus a cada dia, irmãos, e não só olhar para ela e se sentir bem porque porque Davi teve essas vitórias todas, mas nós temos que entender que ela precisa agir no nosso coração. É maravilhoso quando nós vemos Davi naquelas vitórias dele, é maravilhoso quando nós vemos as histórias de Davi, a crença dele, pela fé, ele vê Deus agir, mas também tem uma outra parte da história dele, que tem os momentos de angústia, de tristeza, de choro, de desgosto, enfim, um monte de aflições que eu e você passa hoje, e talvez não seja um quarto de alguns momentos que ele viveu na vida dele. Ouvir é uma coisa, ver é outra, e viver é outra totalmente diferente. Então, 3 coisas diferentes, ouvir, ver e viver. E Davi viveu a vida dele. Então ele teve os momentos de alegria, de tristeza, teve os momentos de derrotas, de vitórias, e teve o momento de glória ao lado de Deus. Então, precisamos olhar para o Senhor, confiar no Senhor, abrir o nosso coração fielmente. Se essa dificuldade, esse problema eu não posso deixar de esclarecer isso para Deus. Senhor, eu sou realmente a causa. Então, entra com a providência. É meu coração que está duro, amolece. É meu... Enfim, o que for na pessoa, nós sabemos como nós somos. Então, nós temos, Senhor, eu sou assim, eu não quero ser assim. Uma das coisas que Deus quer na gente é interesse de mudança. Então, se você se interessar em mudar, se você se interessar em crescer, se você se interessar realmente em ter as respostas de Deus no momento certo na sua vida, você precisa mudar. Eu preciso mudar a cada dia, a cada instante, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Ela é uma palavra que é diferente de todas as outras palavras. Ela é a palavra que molda, ela é a palavra que muda pensamentos, ela é a palavra que muda sentimentos. Enfim, ela é a palavra que no ser humano ela age da forma que for necessária. Então, com fé no Senhor Jesus Cristo, olhando para Ele, você, nós vamos conseguir viver e orar e ter as nossas orações atendidas. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite e possamos assim continuar firmes para a glória de Deus. Mas antes vamos encerrar com a palavra de oração. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. E permita, Deus, que ela possa falar aos nossos corações. Permita, Senhor, que ela possa, assim, nos ajudar a cada dia a entender e podermos, ó Deus, praticar a questão do aquebrantamento de corações, ó Deus, temor ao Senhor a cada dia, porque a Tua palavra nos diz que o temor do Senhor é o início da sabedoria do homem. Então nos ajuda, Pai, a fazer tudo para a glória do Senhor. Ser com cada um, ó Deus, e dar uma noite de descanso na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós te oramos agradecidos. Amém.
Ok, meus irmãos, todos tenham uma boa noite e que Deus abençoe grandemente a cada um. E vamos assim continuar orando para a glória do nosso Deus eterno. Surgem anjos proclamando paz na terra e a Deus louvor. Vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória a Deus nas alturas. Vão-se alegres os pastores ver o infante celestial e acrescentam seus louvores ao louvor angelical. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória a Deus nas alturas. Berço rude foi dado, mas do céu lhe vem louvor. Ele é o Salvador amado, bem merece o nosso amor.